para realizar uma transformação real na sua vida. E por que eu falo tanto de transformação real, né? Vamos fazer uma introdução aqui para vocês entenderem até o porquê que surgiu a ideia da Semana da Transformação, né? Transformação real por quê? Bom, vocês sabem, eu sou psicóloga e muitas vezes eu percebo que as pessoas querem mudar, querem, né, prosseguir com as suas questões na vida, enfim. Chega num ponto e para, né? Ou começa as coisas e não termina, né? Eu acho que não é um problema só meu esse, é geral, né, gente? E por que isso acontece, né? Então, por isso que eu chamei Semana da Transformação, falei muito, né, de transformação real, para a gente conseguir perceber sobre isso. Porque existem aí princípios que nós precisamos observar quando nós buscamos uma transformação. Na terça-feira nós já falamos sobre alguns deles, né? Principalmente, a gente falou lá na terça também, se você não assistiu, a live está no YouTube, está no Facebook. Nós falamos de alguns erros que nós cometemos quando buscamos uma transformação, né? O principal deles é ficar tentando mudar só comportamento, só pensamento e não ir num nível mais profundo. Isso geralmente faz a gente andar em círculos, né? Falamos também da nossa capacidade de receber diante da vida, que às vezes a gente está com um pratinho desse tamanho assim, né? E aí quer receber coisas grandes, mas a nossa capacidade de receber está comprometida, logo a gente não vai conseguir receber mesmo, né? E aqui, hoje, eu quero trazer para vocês o como. Ok, Carol, já entendi que existem erros, que eu preciso focar, né, numa dimensão mais profunda, preciso olhar para a alma, preciso olhar para as minhas necessidades da alma, mas como eu faço isso? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. E é isso que eu vou responder para vocês hoje a partir de um olhar, né, da abordagem sistêmica das constelações familiares. Quem me segue aí já há um tempinho já sabe, mas sempre é bom lembrar, né? Eu sou psicóloga, sou coach, sou consteladora familiar e a constelação realmente modificou a minha forma de olhar para a vida, resumindo, né? Mas assim, teve reflexos na minha vida profissional, uma mudança drástica, uma mudança necessária, real, né? Que não foi aquela de um mês, dois. E na minha vida pessoal também, né? Me fez ver a vida de outra forma, de uma postura diferente. E gravem essa palavra, hoje a gente vai falar bastante dela. Então, a partir dessa abordagem sistêmica, né, eu desenvolvi um método que hoje eu percebo que ele é único mesmo, que eu não vejo outra pessoa trabalhando com isso da forma como eu trabalho, unindo então, né, a abordagem sistêmica, a psicologia e o coaching, né, o que essas outras abordagens têm de melhor. Mas, Carol, então como é que é esse como, né? Como que funciona isso? O que isso tem de diferente das coisas que eu já sei, que eu já ouvi? Em desenvolvimento pessoal, né, quando a gente fala evolução interna, aquela coisa, boa noite pessoal que está chegando aqui no Instagram, deem um oizinho, quero saber de onde vocês falam, qual é a cidade que vocês estão. Quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, oi Lê, boa noite, a gente fala muitas vezes do que fazer, né? Ah, eu preciso, sei lá, vamos pensar juntas aí, o que a gente ouve falar quando quer se falar de transformação. Ah, eu preciso cuidar da minha comunicação, né? Eu preciso ter uma comunicação assertiva. Aracaju, que legal, Bruna. Eu preciso, sei lá, até coisas do tipo meditar, eu preciso ter pensamentos positivos, né? Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso fazer cursos, eu preciso tratar bem as pessoas. Vamos pensando juntas aí, né? O que se fala? Muito se fala no o que fazer. Então, isso tudo são coisas, né? Atividades que a gente deve fazer ou ações que a gente deve ter. E pouco se fala de algo que é transformador, que é onde o negócio pega mesmo, que é o como fazer.
tá? E aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês, para que isso fique claro. A diferença entre o que fazer e o como fazer, tá? São universos diferentes. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que eu acho que ilustra bem isso, né? Quem tem amigos aí, homens, consegue perceber isso claramente, dependendo do grupo, né, de amigos. Que é o seguinte, eles chegam para se cumprimentar, né? E muitas vezes, até atitude, né? Aquela coisa grosseira, chega se batendo e aí fala isso, seu aquilo, aquele monte de palavrão, né? Só que quem conhece, percebe dentro deles uma postura de respeito, de lealdade, né? De parceria mesmo. Eu acho que esse exemplo fica bem evidente, eu vou dar outros depois. Ao mesmo tempo que em alguns, não são todos, mas em alguns círculos de mulheres acontece exatamente o oposto, né? As mulheres, querida, amiga, tal, mas por dentro tem outras coisas. Às vezes inveja, desconfiança, né? Fica aquela coisa de tá se achando. Quem já percebeu isso? Já viveu isso, né? Então, o que eu estou falando, muitas vezes tá ok, né? Estou falando que tem que ser dito, oi querida, oi amiga. Mas o como eu estou fazendo isso, uma postura interna que contradiz a minha mensagem, né? E é sobre essa postura interna que eu quero trazer para vocês hoje, porque ela é o cerne, ela é a chave, né, para a gente olhar a vida de uma forma mais leve, para a gente construir transformações, como eu falei no início, que sejam reais, que perdurem e não se modifiquem, aí não se percam num intervalinho de um mês, tá? Então a gente vai falar sobre esse como. Oi, Eliomara, seja bem-vinda. O pessoal que tá entrando no Face às vezes não atualiza aqui para mim. A Elizabeth falando do Rio de Janeiro, eu também tô no Rio, Elizabeth. Então você já deve ter vivido alguma situação, por exemplo, assim, você planeja uma conversa com alguém, amigo, sei lá, no trabalho, você imagina tudo que você tem que falar, não, eu vou falar dessa forma, para não agredir a pessoa, mas por dentro você tá assim, essa pessoa incompetente, não fez o que tinha que fazer e tal, né? Mas você vai com a fala mansa, muitas vezes, né? Só que por dentro existe um estado interno que transborda. E é esse transbordamento que a gente não vê, porque ele é no nível inconsciente, ele chega para a pessoa no nível inconsciente, a pessoa responde a essa postura interna. Em situações de ajuda, isso é muito, muito, muito frequente. Por exemplo, sei lá, um amigo passando um trabalho. E aí ele fica reclamando. Tá difícil. Não consigo emprego. Isso acontecia muito comigo, né? Boa noite, Silvana. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindas. Acontecia muito comigo porque eu trabalhava nessa área de recursos humanos, né? Eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? E aí, o que acontecia? Às vezes eu ajudava com tudo que eu tinha, entregava mesmo. Já cansei de, inclusive, colocar a pessoa que já tinha passado o prazo no processo seletivo, sabe, para dar aquela ajuda com todo o meu coração, entre aspas, né, fazendo super uma boa ação. E quando veio a pessoa ficava braba, se distanciava, me olhava com um ar diferente. E eu sempre ficava com aquele ponto de interrogação, me achando, coitadinha de mim, olha só, eu faço tudo pra pessoa, a pessoa não tá nem aí, né? Quando eu entendi que não é o que eu faço, mas como eu faço, eu consegui perceber por que essas situações de ajuda, por exemplo, era um tiro pela culatra. Alguém aqui já ajudou alguém e a outra pessoa que foi ajudada se voltou contra você? Ou ficou muito braba, você nem sabe dizer porquê? Ou teve aquelas atitudes assim que você olha, mal agradecido? Alguém aí já passou por isso? Ou só eu que passo por essas coisas? Por que isso acontece, gente? Porque existe um como em mim que presta ajuda e a pessoa responde a isso. Muitas vezes, em primeiro lugar, né, a gente está prestando uma ajuda que o outro não pediu, ele não verbalizou, ele não falou, me ajuda,
por favor, eu preciso de você. Ele não falou. Ele tá ali remoendo o problema alto, né? Ai, se isso acontecesse, ai, se esse emprego fosse meu, e você trabalha no emprego, sabe essa coisa assim? A pessoa não assumiu uma postura de responsabilidade em te pedir ajuda e você entra numa postura interna de deixa que eu resolvo. E aqui o narizinho vai lá em cima e a gente se acha superior. Isso no nível muito inconsciente, mas é isso que acontece. A gente se acha, literalmente, né? A gente se acha. Acha que, eu vou resolver esse problema. Isso nas famílias, às vezes, é muito comum, né? Tem uma pessoa que segura as pontas. Eu seguro as pontas na minha família. Isso grita no meu ouvido alguma coisa. Um sinalzinho, assim, tipo, opa, peraí. Então quer dizer que as outras pessoas da sua família, ninguém dá conta de resolver o problema. Todo mundo é fraco? Geralmente a pessoa, hã? Sim, porque é isso que a gente está falando com a nossa postura interna. Fica claro para vocês o que é essa postura interna? Não é dito, né? É algo que está dentro. Por isso que eu falo tanto de alma, gente. Porque que jeito, né? Eu vou trabalhar aí para ter transformações reais num pensamento, sendo que as coisas acontecem aqui, sei lá se é aqui, mas eu sinto, né, aqui, o apertinho que me dá, é sempre aqui. Então, a postura interna, ela é um como da alma, ela é um movimento da alma, né? Então, muitas vezes a gente quer algumas coisas na nossa vida e está com a postura errada, né? A Renata tá falando aqui, eu faço muito isso, quero ajudar e resolver todo mundo. É verdade, tem que cuidar muito isso, né? Porque a gente fala de um lugar, muitas vezes, assim, né? E por isso, muitas vezes, a terapia tradicional, ela não é eficaz. Ou faz a pessoa andar em círculos. Por quê? E aí eu vou pedir permissão aos meus colegas. Eu já vi que entrou a Andréia, que é minha colega, mas é minha parceira, né, da época. A gente compartilha de alguns pensamentos. Muitas vezes os psicólogos se acham donos da razão, se acham melhores que os pacientes, olham para o paciente, você precisa do que eu sei. Gente, alô, né? Só que isso acontece no nível profundo, assim, dentro, né, do profissional, porque a psicologia tem toda uma construção, brigou milhões de anos, milhões não, né? Alguns anos para se tornar ciência, então precisa se validar, né? E a gente aprende isso também, né, na faculdade, a questão da transferência, né, de não se misturar, entre aspas, com o cliente, então manter uma distância. E isso, no dia a dia, ou muitas vezes o psicólogo quer ajudar o cliente, dar uma ajuda que ele não pediu, ou se coloca numa posição de ser uma mãe melhor, um pai melhor, e faz a pessoa, ao invés de olhar para suas raízes e acolher essa história, ficar com mais raiva da história, sabe? Então, isso que eu falo de postura interna. Muitas vezes o terapeuta está com uma postura que não ajuda o cliente, né? Por isso que a abordagem sistêmica ela é tão libertadora e consegue muitas vezes dar salto em questões que numa terapia tradicional a gente demoraria muito tempo e muitas vezes não tem nem o resultado, né? Eu já tive experiência no momento que eu mudei essa abordagem de pessoas passarem por mim 2 meses, assim, é o tempo, sabe? 2 meses, acabou. A situação se resolveu. Né? Então, isso é muito real. Quando a gente entende, né, que é o como eu faço que interfere em absolutamente tudo na minha vida, eu começo a me olhar de uma forma diferente. Daí eu saio de um lugar de coitadismo, por exemplo, nas relações, e começo a perceber que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que acontece. Então, assim, não é o outro que é mal agradecido, é a minha postura mexeu alguma coisa ali, sabe? Reverberou lá do outro lado. A Bruninha tá falando, às vezes a pessoa te pede determinada coisa e depois te condena por você ter feito. Exatamente, Bruna, exatamente isso. Porque muitas vezes a nossa postura em fazer o que ela queria não estava legal. E muitas vezes a postura dele, do outro, né, também em pedir, não é um pedido direto, é um pedido nas entrelinhas, que não é maduro, não é de relação madura, entende?
E aí, claro, fica muito mais fácil eu colocar a culpa em quem me ajudou e tirar a minha culpa, né? A minha responsabilidade. Então, por isso, realmente, isso acontece todos os dias, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês, que é inclusive um exercício que a gente começa na mentoria Não Somos Iguais fazendo, aqui eu vou trazer um overview que eu acho que contribui com essa discussão. Tem um... Eu ia te chamar as pessoas de cara, né? Tem um estudioso aí que se chama Eric Berne, que ele criou uma teoria também que se complementa, né, a teoria sistêmica do Bert Hellinger. O Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, né? E o Bert bebeu também um pouquinho na fonte do Eric Berne, fala algumas coisas, mas aqui eu quero fazer um recorte que nos ajuda. O Eric Berne, na análise transacional, fala de 3 posturas. Ele não fala com essas palavras, né, gente? Mas a minha interpretação eu acho que ajuda. 3 posturas que geralmente nós assumimos diante das pessoas, nas relações que nós temos. Então, imaginem assim, 3, tá? Adulto, no sentido... Não, adulto não. Pai. Pai aqui mais para ilustrar uma postura de condenação, de crítica, de peso, de julgamento, tá? Não que pai represente isso, mas um nome fácil, assim, pra gente ficar. Pai é aquele que diz não, né? Não, isso não pode. A do meio seria adulto, onde eu olho para a realidade como ela é, numa postura neutra, sem ficar fazendo minhoca na cabeça, né? Mas eu olho para a realidade como ela se dá. E a terceira seria criança. Então, pai, adulto, criança, tá? E aí, o que acontece? Em cada relação que nós estabelecemos na vida, muitas vezes nós entramos em uma dessas 3 posturas. Comecem a analisar aí as relações de vocês. Pega uma relação aí na sua mente agora para seguir o exemplo que eu vou dar, ficar com esse exemplo, tá? Uma relação que seja desafiadora, conturbada, tá? E aí se vê agora, dá aquele passinho atrás que eu falo sempre, né, de você mesmo, tipo assim, sai do corpo, eu brinco, né, tipo, dá um passinho atrás e vê como é que é a sua postura em relação a essa pessoa. Você interage com ela como se fosse o pai, no sentido de não pode, tu tá errado, nada que tu faz tá certo. Às vezes a gente não fala isso com palavra, mas aqui, né, fica aquela coisa assim, fechada. Tu interage com ela como um adulto que vê a pessoa de igual para igual numa relação de troca, de que sabe que tu tem responsabilidade, ela também, então seria uma postura limpa, madura, ou uma relação de criança birrenta, sempre com alguma demanda, do tipo, ele não fez o que eu queria, coitadinha de mim, né? Só para caracterizar bem as 3 posturas. E isso a gente pode expandir para todas as nossas relações, né? Para perceber a postura que ajuda e a postura que não ajuda. Muitas vezes a gente tem, e é engraçado pegar trabalho, né? Porque a gente consegue ver de tudo. Às vezes a gente está com uma postura de pai, por exemplo, na nossa relação com os colegas de trabalho. Eu já estive muito, eu transitava, né? Já estive muito nessa postura de criticar tudo que as pessoas faziam, de nada tá bom pra mim, de tipo, nossa, eu dou muito mais, eles dão muito menos, né? O que isso gera dentro da pessoa estar nessa postura de pai? Um peso absurdo. E aí dói as costas, dói a cabeça, dói isso, dói aquilo. Né? Tu fica mais tempo que deveria no trabalho, porque, enfim, é tudo contigo, tu se coloca nesse lugar e puxa toda a responsabilidade para ti, né? Então não sobra nada para os outros, muitas vezes tu corre na frente, porque afinal ninguém dá conta, ninguém sabe fazer melhor que eu, né? Isso gera um peso absurdo em ti, dentro de ti. E o que acontece ainda? Repele as pessoas, né? Afasta as pessoas de ti.
E muitas vezes, dependendo da posição que você está na empresa, as pessoas que precisavam chegar em ti para pedir ajuda, por exemplo, não conseguem nem chegar, né? A Cris está falando, eu sou o pai do mundo. A Bruninha também falou pai. Dependendo do perfil, gurias, a gente entra mais em uma do que em outra, né? Geralmente, quem entra no perfil de pai tem um perfil mais dominante, assim, né? De ser muito realizadora. E aí precisa dosar isso, né? Porque é um ponto que poderia ser forte. Aí eu já tô falando de outra coisa, mas eu acho legal falar, né? Um ponto que poderia ser forte, do tipo assim, às vezes no trabalho tu faz em 5 minutos o que as pessoas levam 3 horas para fazer, né? Se tu tem um perfil dominante, geralmente acontece isso. Tu já fez, já aprendeu com a mão nas costas e a pessoa tá lá fazendo, né? Só que isso, se não tá bem trabalhado dentro de ti, se o teu autoconhecimento não tá se transformando em resultado prático, isso explode um vulcão dentro de ti, tu entra na postura de super, super mega pai. Nada presta, vocês são lerdos, né? Muitas vezes não fala, mas lembrem sempre, postura é um estado interno, então dentro da gente a gente fica com aquele sapo entalado, né? Ó, a Cris tá falando sim, aí não delego nada, é exatamente esse o ponto, Cris, sabe? A gente vai ficando sobrecarregado. Então, conseguir fazer essa mudança, né, de sair do pai para ir para o adulto, que vê a realidade como ela é, que vê as pessoas como elas são, né, nos ajuda a soltar essa sobrecarga. Só que ainda tem uma outra possibilidade, que é a criança, né? E a criança geralmente é aquela que quer atenção a todo custo, assim, né? Ah, mandei uma mensagem para minha amiga. Ela não leu. Ah, então ela tá de mal comigo, ela tá brava comigo. Nada do que eu faço tá bom para ela. Ela é uma idiota, não vou ser mais amiga dela e tchau, né? Criança faz isso. Vou pegar minha bola e vou embora, né? Isso também é uma postura interna. Percebem? Geralmente, quem entra mais fácil em uma postura de criança tende a assumir uma posição de vitimização. Se olha na vida como se fosse inocente e os outros são vilões, né? Estão querendo me magoar, estão querendo roubar de mim. E o que isso gera na vida de uma pessoa com essa postura? Vamos pensar juntas, né? O que isso gera na postura de uma pessoa? O que isso gera na vida de uma pessoa com essa postura? Ela acaba atraindo pessoas que passam a perna nela, pessoas que traem ela, pessoas que realmente não valorizam ela, porque é isso que ela tá emanando pro mundo, tipo assim, né? Só que a grande questão, gente, é que assim, nosso perfil, né, a nossa postura, digamos assim, ela não é fixa, né? Ela não é imutável. Muitas vezes eu brinco assim, lá em Porto Alegre, eu não sei se isso em todo o Brasil, né? Mas lá em Porto Alegre a gente chama de galo cinza, brincando assim, tipo galo, né? Um peitão estufado, chegou no trabalho, ninguém presta aqui, eu que mando nesse negócio. E aí, chega em casa e a postura muda, né? Tu entra numa postura de menininha diante do marido, por exemplo, com demandas de menininha. Ele não me dá atenção, e eu chego, e eu faço, e eu aconteço, e ele não tem tempo para mim, né? Muitas vezes é uma realidade, é uma dinâmica do casal, que se potencializa por essa postura. Porque aí qual é o convite que tu faz pro marido? Né? Que postura, se tu te coloca numa postura de menininha, numa relação de igual, que é um casal, tu faz um convite pro marido ser o quê na relação? Alguém chuta aí? Ser pai, né? E será que alguém quer casar com pai, né? Não. Então, muitas vezes as dinâmicas nas relações acabam ficando doentes por conta disso, assim, né? Porque a gente assume uma postura que não é a postura apropriada para aquele contexto.
né? Então, que lugar do mundo você pode ser menininha? Alguém chuta aí que lugar que você pode ser menininha? Tomando água na garrafinha do meu filho. Que lugar? Na família. Diante da minha mamãe e do meu papai, eu posso ser menininha. Posso dar birra, posso dar vexame, posso ser birrenta, posso tudo. Só que geralmente é o único lugar que você não quer ser menininha. Você quer ser grandona, inclusive quer saber mais que a mãe que viveu anos-luz na sua frente, né? Então percebam que tudo é postura. E aí eu quero trazer algo para vocês, né? Então ficou bem clara essa postura pai, adulto e criança. Como a gente está falando aqui só para mulheres, dá para chamar a postura de criança de menininha, né? Fica bem fácil, menininha birrentinha, né? E também, só para fixar, né? A gente não é sempre uma coisa. Dependendo do contexto e o que aquele contexto aciona dentro de nós, a gente se torna uma coisa ou outra, né? Só que aqui tem um ponto importante que eu falo, né? O único lugar do mundo que nós podemos ser crianças, muitas vezes nós não queremos. E aí entra um ponto importante para falar de postura, né? Eu sempre falo aqui para vocês que as relações pai e mãe são as relações, literalmente, pai e mãe de todas as outras relações, né? Então, a gente diz, inclusive, que a relação com a nossa mãe real, da vida real, é a mãe de todas as outras relações, né? Então, assim como eu lido com a minha mãe, eu vou lidar com sucesso, eu vou lidar com o trabalho, né? E com o pai é a mesma coisa. Porque foram as bases, né? Onde a gente aprendeu tudo que a gente é. E muitas vezes nessa primeira relação a gente não quer ser a única coisa que a gente pode ser, que é a menininha, né? A gente quer ser tudo. Quer ser mãe, quer ser amiga, né? Eu vejo muitas mulheres falando, eu sou muito amiga da minha mãe, nossa, ela me conta tudo e tal. Só que cuidado, né? Se você é amiga da mãe, quem é a sua mãe? Da onde vem a sua força? Né? Quem é que bota a mãozinha na tua cabeça aqui, tipo assim, pequenininha, eu que te cuido, né? Porque quando a gente faz o movimento de querer cuidar dos pais num lugar de eu sou grande, eu sei o que eu tô fazendo, deixa que eu resolvo, nós perdemos a nossa força. Hoje, inclusive, no Instagram eu postei ali, dando um exemplo do que era, né, uma aula da mentoria, e era justamente um trecho que falava sobre isso, né, que a gente tentava não estender tanto hoje. Mas a gente pode falar isso em outro momento, né? Então, por que eu falo dessa primeira relação, né? A nossa postura interna em relação a essas duas relações ditam, olha bem o que eu vou falar, ditam como vai ser a nossa relação em toda a nossa vida. Assustador, né? Pode ser assustador ou pode ser libertador, a gente escolhe, né? Então, no vídeo 3 da Semana da Transformação, eu dei inclusive um exemplo, né? Ó, a Bruninha tá falando, desde a infância foi me colocado cuidar da minha mãe. É importante olhar para isso, sabe, Bruna? Porque isso gera um peso na gente gigantesco, sabe? Muitas vezes a gente perde a nossa força de ir para a vida, assim, né? Isso é algo realmente que precisa ser olhado, meninas. Porque tem um jeito da gente cuidar dos pais sem precisar se colocar como grande, como maior, né? E no vídeo 3 eu falei inclusive sobre isso, eu vou dar um exemplo meu, tá? Para ilustrar essa pergunta e agora, né? Que é o seguinte, para eu estar numa postura de adulto, então, né? Uma postura que vê a realidade como ela é, o caminho para isso é uma postura que nós chamamos de neutra. E o que é uma postura interna neutra? Sem julgamento, sem intenção e sem conhecimento prévio, tá? Aqui eu quero falar para vocês do julgamento, que para mim
é o ponto, se a gente conseguir atacar ele, tá tudo certo. Então, assim, geralmente, quando eu saio do lugar de menininha na relação com os meus pais, ou seja, né, acho que eu sou grandinha, que eu faço melhor que eles, que eu dou conta, acontece algo na nossa vida. Acontece. As gurias, vamos chorar juntas na mentoria, faço a inscrição de vocês e a gente vai trabalhar isso, porque é algo bem importante. Vou dar meu exemplo agora, vai ficar claro para vocês isso. Quando a gente sai, então, do nosso lugar de menininhas, né, isso gera reflexos na nossa vida. Quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa mais que os nossos pais, né, numa postura assim, não tem palavra, né? Não precisa falar, é no corpo mesmo. A gente tá numa postura assim. Existem vários reflexos que podem surgir na nossa vida. E eu vou falar algo que surgiu na minha, tá? Em algum ponto, não, adolescência, né? Eu ia dizer algum ponto da minha história, mas foi exatamente na adolescência. Aconteceu uma questão na vida profissional do meu pai. Ponto. Fiquem com esse flash, esse mini flashback. Agora a gente vai para a Carol adulta, tá? A Carol adulta, então, ralou horrores para conseguir se formar. Foram 7 anos na faculdade. Pensa, uma faculdade que era para ser feita em 4 anos, foi feita em 7. Muita relação. Dinheiro sempre apertado, entrava por um lado e saía pelo outro. Sempre aqui, ó, trabalhando. E isso foi gerando algo, né? Ó, a Soraya fez uma pergunta boa. Soraya, aguenta aí que eu vou falar. Trabalhando, né? E aí foi chegando perto da formatura. Eu gosto aí de trabalhar com psicologia clínica para quem tem grana, assim, para quem é filha de psicólogo, tinha muito na minha turma, né? Pessoas que estavam herdando o consultório e tal. Isso aí não vai ser para mim, eu tenho que ir por um caminho de gente real, eu dizia, sabe? De tipo assim, gente como a gente. E aí fui trabalhar em recursos humanos. Me especializei, fiquei boa no que eu fazia, gostava do que eu fazia. Mas aquele caminho ali não fazia o meu coração cantar mesmo. Porque eu, me sentia amarrada, sabe? Era uma coisa assim, que tipo, eu queria fazer coisa diferente, nunca dava e tal, então era um sofrimento. Só que o mindset e o meu pratinho, que eu falei pra vocês na terça-feira aqui, ele tava muito pequenininho. Eu queria uma coisa muito grande e não tinha capacidade para receber, né? E sempre pedalando. Então, assim, fazia vários cursos, né? Me capacitando um monte, trabalhei anos com isso, trabalhava desenvolvendo lideranças e tal, e sempre de olho em oportunidades, tipo assim, chegavam, nunca era para mim. Eu brinco até, né? Eu me senti aquela pessoa da fila da padaria que, tipo, o pãozinho seu novinho, tu tá ali na fila esperando. Chegou na tua vez, acabou o pãozinho, né? Comigo era tipo assim, a ideia é muito identificada. E aí, o que aconteceu? Eu me indignei, chegou no momento que eu me indignei. Não, vai ter que ter jeito esse negócio. Vou ter que achar o que é que acontece, sabe? Porque eu olhava pro lado, os outros dar certo comigo. Não! Fiquei indignada mesmo. Foi então que eu encontrei a abordagem sistêmica. Por isso que meu olho enche, assim, brilha quando eu falo disso, porque foi mudança real para mim. Mudança real, né? Não tô falando de um mês, dois. Só que aí, né? Conhecimento é libertador, né? E muitas vezes a ignorância é uma benção, porque quando a gente está no lugar de ignorante, a gente fica ali justificando, o mundo é mal, não sei o quê. Só que quando a gente faz um movimento para sair disso, a gente começa a perceber que nós temos a responsabilidade. E foi então que eu percebi, num trabalho muito parecido com o que eu faço hoje, a pessoa que era facilitadora me conduziu a olhar para algo. E aquilo doeu tanto na hora, gente, porque era uma coisa que eu nem imaginava. Naquele ponto, lembra que eu falei para vocês lá na adolescência, onde a vida profissional do meu pai mudou? Eu, os meus 15 anos vividos, muito bem vividos, eu olhei para a vida dele e achei, esse cara não sabe de nada. O que ele tá fazendo? Como é que ele faz isso com a vida profissional dele? Se eu fosse ele. Se eu fosse ele, eu fazia isso. Inclusive, eu dava sugestões, né?
E eu me lembro claramente, na época, meu pai me olhava e fazia assim, ó. Ele nem falava, não se dava nem o trabalho. Porque imagina uma fedelha de 15 anos achar que sabe alguma coisa. Hoje, com 30 e poucos, a gente consegue compreender. Só que o que acontece? Até então, isso para mim era totalmente inconsciente. Né? Eu carregava isso comigo, esse julgamento, sabe? Do tipo, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito diferente e teria dado certo. E foi no momento que eu olhei para isso e percebi a minha postura interna em relação ao destino do meu pai, a vida profissional dele, não tinha concordância, tinha um julgamento desse tamanho. Né? E lembrem que eu falei para vocês, lembram que eu falei para vocês que a relação com pai e mãe, né, são as relações que ditam todas as outras, né? Então assim, a minha relação, vamos pensar assim, imaginem um caminho, tá? Eu, Carol, aqui, e aí tem um caminho do sucesso profissional. E lá no meio desse caminho tinha uma pedra gigante escrito Carol julgo papai. Eu chegava na pedra e voltava, chegava na pedra e voltava. Esse era o ponto. E aí, através dessa abordagem sistêmica, eu consegui fazer um movimento que foi o seguinte: voltar naquele ponto, dentro de mim. Por isso que eu falo que tudo acontece na alma, tudo acontece dentro, é uma postura interna. Porque quando eu realizei isso, no sentido de, é isso aqui, esse julgamento do meu pai, né? Meu pai já tinha falecido fazia 2 anos. E aí talvez alguém me pergunte, e agora? Como é que faz? Ele já morreu, não vou poder pedir desculpa, mas não se trata de pedir desculpa. Porque lembram que eu falei lá no início, não é o que eu faço, o que eu falo, mas é como eu faço. Então a chave, gente, eu falo isso assim, com todo o meu coração, com toda a minha clareza hoje. Digo para vocês, a chave para uma transformação, qualquer uma que vocês queiram viver na vida de vocês, real, acontece aqui, na sua postura. Então, qual foi o meu exercício, né? O meu tema de casa? Foi conseguir voltar dentro de mim, naquele ponto, um pouquinho antes, no lugar onde eu admirava o meu pai pelo homem que ele era, conseguir resgatar isso, essa admiração, e soltar o julgamento. Reconhecer, né, que eu não sabia de nada, que o que passava na alma dele e as escolhas que ele fez eram algo que diziam respeito somente a ele. Naquilo ali, nessa relação, filha e pai, eu sou a pequenininha. Desse tamanho, né? Então, Bruninha, é exatamente isso. Como mudar essa postura, né? Na verdade, feito um movimento. E o movimento, gente, eu não encontrei palavra que traduza melhor isso, tá? O movimento é soltar. Porque vocês conseguem perceber que um julgamento, ele só fica com a gente quando a gente segura ele? Se eu dou um passo atrás na situação que aconteceu, ou na vida hoje, né? Dou um passo atrás. O que é dar esse passo atrás? Eu me retiro um pouquinho da situação. E eu me abro em algum lugar dentro de mim para olhar, por exemplo, para os meus pais, né? Foi o que eu precisei fazer, olhar para o meu pai. Então, dei um passo atrás, olhei para o meu pai como um homem, tá? Que naquele momento do tempo lá, ele tinha 50 e poucos anos. E começo a ampliar o meu olhar. E vejo assim, ele é filho de um casal que teve 10 filhos. O que se passou na vida desses 10 filhos? Como é que ele chegou naquele momento ali? Né? E ele, como pai, estava tentando fazer absolutamente tudo que ele dava conta para que a nossa família seguisse. Né? Quando eu consegui olhar para isso de coração, ampliar essa visão e olhar que na alma de um homem e de uma mulher, nossa alma, existe um universo inteiro que a gente não compreende, sabe? O julgamento fez assim, soltei. Eu disse, cara, não sei de nada mesmo. Eu sou bem pequenininha.
por que ele fez essa escolha, o que levou ele a fazer essa escolha. Isso não é assunto meu, é dele, sabe? Então, o que pode nos ajudar, além desse movimento de ampliar a visão, dar um passo para trás e olhar para a história dos nossos pais, né, como homens e mulheres comuns, porque às vezes a gente acha que os nossos pais deveriam ter superpoderes, fazer as melhores escolhas, né, mas a verdade é que quando a gente é promovido a pai e mãe, não vem assim um anjo, né, um Gabriel dizendo, eis que te escolho. Não acontece assim, né, a gente sabe como é que faz filho, né, gente? Então, assim, é um processo muito simples. Não acontece nada de diferente, né? Quando eu pego isso pra mim, tipo, realmente é um homem e uma mulher só, que cantaram e fizeram besteira do jeito que eu faço. E que, talvez, se eu estivesse no lugar dele, com tudo que ele viveu até aquele momento, com a bagagem que ele tinha, a família que ele tinha, se fosse eu a pecinha do jogo ali, talvez eu escolheria exatamente igual. Aí, quando eu internalizo isso, eu consigo soltar. E eu sei, porque eu já tive do outro lado, aí, escutando isso a primeira vez, né? Eu sei que soa esquisito. Mas o que eu quero entregar para vocês aqui é um caminho possível, sabe? Porque quando eu consigo olhar para os meus pais sem ver o homem e a mulher cheio de erros, mas olhar para eles só como pais, esse caminho entre nós fica fluido, eu consigo ir, sabe? Olha só, Bruna, eu tô falando, né, que o pai dela tem vícios e dívidas. Existem muitas coisas que movimentam a alma de uma pessoa que levam ela para qualquer tipo de vício, sabe? Então, o que eu posso te dizer, que talvez te ajude, é perceber o seguinte: o homem, que é o seu pai, talvez esteja conectado num nível de alma muito profundo com alguém que veio lá atrás no sistema familiar. Terça-feira, na live que passou da terça, eu falei mais sobre isso, tá? Expliquei um pouquinho o que é o sistema familiar e tal. Eu não vou entrar aqui porque a gente já tá quase a 1 hora falando. Mas quando a gente consegue perceber que talvez o homem, né, esteja olhando para alguma coisa lá no passado, né, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente não sabe o que acontece dentro do coração de uma pessoa, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo assim. Imaginem aqui para trás de mim, tá? Nesse estante aqui atrás. Imaginem toda a minha família. Meu pai, minha mãe. Atrás do meu pai, os meus avós. Atrás da minha mãe, os meus avós, né? Os pais dela. Atrás dos meus avós, mais bisavós, né? Um para cada lado, e assim vai. A gente vai por 7 gerações e tem uma galera lá para trás, né? Esse é o nosso sistema familiar. O que acontece na nossa vida muitas vezes, né? Eu falei na live de terça, se você ficar com dúvida, volta lá e assiste, que eu acho que vale a pena. Muitas vezes a gente fica preso no sentido de a nossa alma olha para alguém que está lá atrás. Muitas vezes alguém que tinha um vício muito parecido, que de alguma forma a família excluiu, de alguma forma a família achou que, não vamos falar mais dessa pessoa, sabe? Ficou excluída e talvez o homem esteja olhando para aquele lugar. E o que acontece quando eu olho para trás? Pensar juntas? Eu olho para trás, vou me virar. Tô olhando, agarrei aqui atrás. O que acontece quando eu fico fixada lá? Eu perco o que está na minha frente e eu não consigo ir adiante, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo ter uma transformação real, né? Então, por isso, gente, essa postura interna, ela é tão essencial. Porque quando a gente consegue entender ela, e não só entender, né, que não é racional, é viver, é perceber como é que tá a minha postura, será que tem alguma coisa lá atrás que eu tô preso ou não? Será que eu tenho alguma coisa em relação aos meus pais, nessa postura que eu preciso limpar,
né? Quando eu consigo fazer esse movimento de olhar para minha postura e ajustar ela, eu solto o que está aqui preso e venho para o aqui e agora, para onde as coisas acontecem. A Bruninha falou que fica louca querendo ajudar, né? Realmente, é que às vezes é um movimento que precisa ser feito por ele, né? E não há recursos que a gente possa mover para soltar alguém que está preso lá atrás. Só a pessoa pode fazer esse movimento, sabe? Fica claro para vocês da postura, os impactos que isso tem? E aí, voltando à minha história, né? No momento que eu consegui fazer esse soltar de julgamento, o que aconteceu? O que vocês acham? A minha realização profissional aconteceu. Eu me senti livre para ir. Foi isso que aconteceu. Me senti totalmente livre para ir. É louco isso, muito louco, mas muito real, muito real. Linda essa forma como colocou, que bom, Cris, que tu sentiu tocada, porque é bem isso que acontece, sabe? Então, gente, a chave para uma verdadeira transformação, né? Foi assim que eu encerrei também o vídeo 3 da Semana da Transformação, foi falando isso, né? A chave que nós precisamos para uma transformação real é a nossa mudança de postura interna, né? Real e libertadora, a Deia tá falando aqui, bom, Deia. Por isso, gente, que essa postura, né? Esses princípios sistêmicos, eles são o cerne da mentoria que eu ofereço, né? Do Não Somos Iguais. E justamente o nome já diz, né? A gente precisa perceber que essa postura, cada um se movimenta de um jeito. Às vezes a minha postura interna tá de um jeito, a da Andréia tá de outro, a da Cristina tá de outro, a da Cirlei tá de outro, né? Então não existe um método que possa olhar para todo mundo, passar régua assim, né? Tipo, todo igual, que dê conta, né? Cada uma de nós precisa olhar para a sua vida na individualidade, porque às vezes o que deu certo ali para a colega do lado, que está dando certo para a vida dela, não é o que está dando certo para a minha vida, né? Por quê? Por quê? Porque a minha alma sofre interferência com coisas que são do meu sistema. E a vida da coleguinha, do sistema dela, que é muito diferente. Né? E esse é o grande erro que às vezes a gente faz em comparar as nossas vidas com de outras pessoas. A gente olha para o fulano que teve sucesso, ai, vou seguir o passo a passo que ele seguiu. Não existe isso, sabe? Passo a passo, assim, racional, né? Existe sim um como. É isso que eu tô falando aqui para vocês, essa postura interna. Se eu consigo ajustar essa postura em todas as áreas da minha vida, não tem como o negócio não dar certo, né? A Bruninha tá falando, você acredita que essa postura do meu pai afeta a minha vida? Essa postura, Bruna, do seu pai só vai afetar a sua vida se você ficar presa a ela com julgamento. Julgamento, ou tipo assim, vou fingir que eu não vejo, sabe? Esse movimento pode afetar, né? Mas agora você está tendo acesso a esse conhecimento, você tem condições de fazer diferente, né? De soltar esse julgamento e acolher, né? Porque a alma familiar, eu falei também na terça, trabalha para que haja a inclusão de todos no sistema. Então, se alguém está excluído, os sintomas aparecem, vício, né? Aparecem vários outros. Ok? Então, por isso que essa postura é o cerne, então, da mentoria. Né? A gente trabalha aí olhando para todas as áreas da sua vida, relacionamento, para a sua postura mesmo com você, né? Para sua mãe, seu pai. A gente olha para o dinheiro, para suas emoções, né? Sempre percebendo como é que tá a sua postura. E muito mais, né? Tá salva a live, tanto no YouTube quanto no Face. E muito mais do que só olhar para a postura, né? Como virar essa chave. Então eu vou entregando para vocês os princípios sistêmicos das constelações familiares que permitem com que esse leque para você se amplie e você comece a perceber, tá, então tem uma ordem no sistema familiar.
né? Se eu sou pequenininha diante dos meus pais é porque eles vieram antes e tem mais gente que é grande aí, e isso influencia como eu vivo, né? Então esses princípios eu vou entregando na mentoria, que são realmente o diferencial para um trabalho que gere transformações reais. A gente está fazendo agora o ciclo de inscrições da segunda turma. Eu quero convidar quem se sentir tocada, quem perceber que realmente, Carol, acho que é a hora de eu olhar para a minha vida com mais cuidado, dar esse mergulho, sabe? Para tipo, vamos soltar essas amarras aí, eu não quero mais ficar olhando para trás, eu quero ficar olhando para frente, né? E se tem alguém do meu sistema que daqui a pouco tá olhando para trás, eu não quero me abraçar nele, tipo, vamos ficar preso, né? Não, vamos soltar cada um com as suas coisinhas, né? Isso é totalmente possível. E melhor, né? Uma metodologia que é entregue para vocês totalmente online. Vocês podem acessar ela do conforto da casa de vocês. Tem aulas gravadas, onde eu dou, né, todo esse passo a passo, mas também tem encontros ao vivo, onde a gente cria um grupo, que é uma comunidade linda de mulheres que vai se apoiando, sabe? Vai se comprometendo juntas e que compartilha, né, suas questões, e aí a gente aprende com uma colega, né, em como ela conduziu a questão, e daqui a pouco ela olha para mim, se ela conseguiu conduzir assim, talvez eu consiga também. E a gente vai adiante, né, muito mais longe quando nós estamos em grupo. Porque o grupo, ele cria um campo de reverberação, sabe? Parece que a força de cada uma se une, uma força maior, e a gente consegue acessar essa força. É muito lindo de ver. E então é isso. As inscrições da mentoria ficam abertas até segunda-feira, tá? Porque eu preciso fechar e me dedicar a essa turma 100%. As mulheres que já se inscreveram já estão fazendo as aulas, já estão a todo vapor na comunidade também. Então, fico muito feliz de poder oferecer essa oportunidade, que foi uma oportunidade que eu senti falta na minha caminhada. Sabe, de alguém que compilasse as informações de uma forma que, agora eu consigo entender, né? Então, tudo que eu passo para vocês foi fruto de, muita relação, né? Então, até se alguém tiver alguma dúvida sobre a mentoria, a gente pode falar um pouquinho mais. E por que mentoria, né? Eu gosto de falar, até falei nos stories hoje, porque justamente a mentoria, o mentor, né? É só alguém que tem um conhecimento um pouco diferente do seu, mas que não vai te olhar como alguém que sabe mais, que, né, é melhor, que muitas vezes em algumas abordagens isso fica muito forte, né? Não, a mentoria te olha de igual para igual, e eu sempre vou olhar para você como alguém que tem recurso e tem força para lidar com as suas questões. Só que muitas vezes não está percebendo ainda o caminho, né? Então eu vou ali, com a lanterninha, mas por aqui, fulana, olha que isso aqui pode ser importante para te olhar, né? Então esse é o meu papel aqui na mentoria, ok? Era isso então, para todas que participaram até agora. A gente ficou mais uma vez 1 hora aqui conversando. Cirlei, tu é top. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder passar esse conhecimento adiante. Se vocês quiserem se sentirem, né, que tocou vocês, que fez sentido, compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. Manda essa live, marca alguém nos comentários, que às vezes a gente não sabe, né? Mas pode ter alguém aqui do ladinho que tá precisando. Às vezes uma palavra que eu falei aqui já ajuda, né? E eu já fico muito feliz de poder ver essa mágica acontecer. Quanto tempo dura a mentoria? Então, Bruna, esse é um ponto legal, tá? Se tu entrar e fizer todas as aulas na sequência como elas vão sendo liberadas, tu finaliza ela em 2 meses, tá? Nós temos encontros ao vivo por 2 meses também. A cada 15 dias os encontros, porque a agenda da mulherada não é uma coisa fácil, né? Então, a cada 15 dias a gente tem encontro à noite, depois das 21 horas, que foi o horário que eu achei, né, que fica mais fácil aí para todo mundo ter agenda e conseguir se falar. A gente acessa por um aplicativo que fica numa salinha fechada, só nós, a gente pode falar, desabafar, né? Então é um momento também para eu dar o meu feedback para vocês. Então eu vou estar olhando para tua vida e vou dizer, Bruna,
esse ponto aqui, talvez tu tenha que olhar, esse aqui tá show, continua assim. Não é Skype, Cris, é um outro aplicativo que eu mando para vocês, o Zoom, porque ele é mais fácil, eu consigo compartilhar minha tela, tem recursos, mas tu pode acessar ele até do celular, olha que facilidade, né? Na palma da mão, assim. Então é bem legal. Então fica o tempo ali, 2 meses, se tu seguir, né? Mas tu pode acessar todos os conteúdos por 1 ano. Então é 1 ano aí de desenvolvimento, né, pessoal, que tu pode acessar no teu tempo mesmo. Por que eu faço assim, né, gente? Porque eu já percebi que para mim, muitas vezes, eu não tinha assim o tempo para fazer tudo corridinho. Então eu precisava ter essa liberdade de tempo, né? Então hoje esse formato encaixou com as necessidades, principalmente das pessoas que estão aí chegando até o meu trabalho, facilita, tu ganha liberdade, eu também, né? Então fica todo mundo satisfeito. Ok? Se ninguém tem mais perguntas, era isso então. Agradeço a todas que ficaram comigo até o final. Mais uma vez, aqui vai acabar. O link, importante, tá? O link para mais informações tem um vídeo que eu gravei, Bruna, com todas as informações. Ele tá no perfil do Instagram, tu pode acessar ali. Ali eu conto tudo que tem, o que não tem, os bônus da mentoria, porque tem bônus também bem legais. Eu separei com muito cuidado, muito carinho para vocês, tá? Então tá no perfil aqui do Instagram e aqui no Facebook eu vou deixar o link nos comentários para quem quiser dar uma olhada, ver o que tem, o que não tem. Sempre é bom, né, dar uma revisada. Se for o teu momento, se você sentir que tá afim, que é isso mesmo que tá precisando, vai ser o maior prazer estar com vocês, conduzir vocês nesse grupo lindo que tá se formando, tá? Super beijo, boa noite para todas e até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Boa noite.